Boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Essa é mais uma live, iniciativa da FASUBRA. Vamos abordar aqui o tema da reforma administrativa, uma reforma que destrói, no entendimento da federação, dos movimentos organizados, por completo, tanto o serviço de atendimento público à população brasileira, como ataca os servidores que prestam um serviço de qualidade, principalmente à população que mais necessita. Então, assim, nós temos convidado a deputada, que ainda é Maria do Rosário, deputada federal do PT do Rio Grande do Sul, que ainda não se fez presente, mas está chegando, e o nosso colega Francis Bozas, que é um assessor nacional, que acompanha todas essas mudanças, modificações, ataques que esse governo tem desferido contra o conjunto da população e a classe trabalhadora organizada como um todo. Então, vamos ter esses dois ilustres convidados para tratar desse tema extremamente importante nesse momento, que a federação tem tido a iniciativa de tratar aqui os temas que estão hoje em pauta nacional, os temas que mais têm atingido e deixado aflição aos nossos companheiros da categoria e ao conjunto da população brasileira, com esse governo que só tem desferido ataques e mais ataques. Então é isso, uma boa tarde a todas e todos que estão acompanhando, e a gente, em seguida, agora, vai apresentar um vídeo que foi organizado pela federação e de que trata alguns elementos e alguns pontos importantes dessa reforma. Administrativa vai dificultar o acesso da população mais carente. A reforma administrativa vai dificultar o acesso da população mais carente às políticas públicas e aos serviços públicos de saúde, educação e segurança, garantidos na Constituição Cidadã de 1988. O governo Bolsonaro trabalha com uma possibilidade de Estado mínimo e já retirou direitos das reformas trabalhistas e da Previdência. E agora quer acabar com o que restou de proteção social à população brasileira com a reforma administrativa. Dia 29 é dia de sairmos às ruas e gritar fora Bolsonaro. Companheiras e companheiros, ao contrário do que diz o governo, a reforma administrativa não irá salvar a economia. Pelo contrário, ela irá agravar a crise dos serviços públicos, uma vez que o que falta é investimento e contratação de trabalhadores. Por isso, diga não à reforma administrativa e pressione os deputados do seu estado para que não votem nessa reforma. A reforma administrativa destruirá os serviços públicos, abrindo a possibilidade de contratação sem concursos públicos, diminuindo a qualidade dos serviços prestados à população. Com a reforma, o governo poderá extinguir cargos e órgãos inteiros sem sequer passar pelo Congresso Nacional. Com isso, haverá um governo abusivo, autocrático, sem respeitar a população e sem prestar o serviço que é de direito da população do país. Os dois pontos controversos dessa nefasta reforma administrativa imposta pelo governo Bolsonaro são o fim da estabilidade do servidor público e a contratação deste servidor sem concurso público. Você sabia que o servidor público pode responder processo e até mesmo perder o cargo? Pois é. A lei que rege o serviço público determina que o servidor tem direitos e deveres a cumprir com a nação. Por isso é uma mentira do governo que nós somos privilegiados. A reforma administrativa que está tramitando no Congresso cria privilégios, porque ela permite com que pessoas, sem prestarem concurso, ingressem no serviço público. Nós queremos vacina no braço, comida no prato. Fora Bolsonaro! É mentira que a reforma administrativa não vai atingir a todas e todos que já estão trabalhando hoje. Mesmo quem já está concursado
não tem nada assegurado. Essa questão do direito adquirido não existe para esses casos. É só a gente lembrar as reformas da Previdência. Não mexeu em todo mundo? A reforma administrativa vem para isso novamente. A PEC 32 não exclui ninguém. Por isso, não dá para a gente titubear. É preciso nos organizarmos e sairmos às ruas para derrotar a reforma administrativa, derrotar o Bolsonaro e seu governo. No dia 29, sábado agora, tem atos por todo o país. Participe, veja com seu sindicato de base, veja onde vai ser a concentração. Vamos todos para a rua, fora Bolsonaro e Mourão e fora a reforma administrativa. Olá, minhas companheiras e meus companheiros. O governo Bolsonaro, achando pouco, 450 mil pessoas mortas e 14 milhões de empregados, agora ataca os servidores públicos e o serviço público, querendo entregar todo esse serviço para a iniciativa privada. O povo brasileiro não vai deixar. Dia 29 vamos às ruas com máscara, gel e com todos os cuidados sanitários, mas vamos dizer com toda a força, fora Bolsonaro e Mourão. É isso, dia 29, todas as ruas, fora Bolsonaro e Mourão, vamos agitar esse país, dar um basta a esses ataques que têm sido desferidos por esse governo. Vamos agora, em sequência, abrir aqui a fala para alguns diretores se posicionarem em relação a essa live e ao tema que está sendo abordado. Eu chamaria a companheira Valdenise para iniciar a fala na representação dos diretores. Boa tarde, companheira. Boa tarde. Eu gostaria de saudar, né, todos os companheiros e companheiras, os convidados, e quem nos estão assistindo, né, com muita esperança, né, que eu faço essa fala, porque hoje, né, a gente está às vésperas do dia 29, um dia que está sendo muito esperado por nós, né? O movimento estudantil, o movimento negro, começar uma nova etapa, né, na luta contra o governo Bolsonaro. E foi no dia 13, o movimento negro ocupou as ruas e o movimento estudantil, a partir da UFRJ, começou a voltar às ruas, e isso nos alegra muito, nos conforta, né, saber que o movimento estudantil e os trabalhadores estão tomando as ruas para dizer fora Bolsonaro, para dizer que nós queremos vacina no braço, para dizer que nós queremos comida no prato. Nós entendemos a importância do parlamento, achamos que é importante ter a Maria do Rosário, de ter vários parlamentares que são os nossos porta-vozes nessa casa que não é nossa, mas nós também entendemos a importância do movimento estudantil, do movimento sindical na rua para pressionar o governo Bolsonaro. Então, a gente faz mais uma vez o chamado, em nome da direção da FASUBRA, que todos ocupem as ruas no dia 29 para a gente derrotar o governo Bolsonaro e derrotar também essa PEC da reforma administrativa, que, nosso entendimento, é o fim do serviço público. E a gente eu termino a minha fala com muita esperança, né, nesse dia 29, a gente sabe que dia 29 não pode terminar aí a luta contra o governo Bolsonaro, a luta contra a PEC, ela tem que continuar nas ruas, nas redes sociais, e é dessa forma que eu finalizo a minha fala. Todo mundo no dia 29, quem pode ir às ruas, vai às ruas, quem não pode ir, faça a sua manifestação em casa, nas redes sociais, mas hoje está colocado. Para a gente derrotar a PEC da reforma, é necessário também derrotar o governo Jair Bolsonaro. Obrigado, companheira Denise. É isso aí, dia 29, todo mundo nas ruas, a esperança começa a retomar esse país e vamos tirar esse presidente, esse vice, que só tem trazido ataques à população brasileira. Uma boa tarde também à deputada Maria do Rosário, que acabou de entrar na sala, é uma das palestrantes que tem atuado firmemente contra essa reforma, e já a gente passa a palavra. Gostaria de passar a palavra para
para o diretor Charles Brasil, companheiro da federação, também para fazer uma saudação, iniciando aqui essa live. Boa tarde, companheiro Charles. Boa tarde, Marcelino, obrigado aí. Boa tarde aos nossos convidados, deputada Maria do Rosário, sempre na trincheira, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, ao nosso assessor Francis, aos colegas e às colegas da Direção Nacional da FASUBRA. A FASUBRA, mais uma vez, coloca-se como lança de ponta, né? Como ponta de lança. E a defesa do serviço público perpassa na derrubada dessa PEC 32. Nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Federal, estamos cansados do desmonte que vem sendo feito nas universidades públicas brasileiras. Em contrapartida, as universidades privadas estão ganhando rios de dinheiro nesse momento da pandemia, porque os professores estão em casa, usando as suas condições para trabalhar, usando a sua luz, usando o seu computador, enriquecendo ainda mais a iniciativa privada. E os trabalhadores em educação da pública também fazem o mesmo e que estão nessa mesma ordem pagando para trabalhar. Então, derrubar a PEC 32 é garantir a dignidade da educação pública nesse país. Então, agradeço aí a oportunidade, Marcelino, de dizer mais uma vez que a FASUBRA está de parabéns, encampando essa luta, e que não é de agora, né? Mais uma vez, a Maria do Rosário, nossa deputada, como eu disse, sempre à frente das boas causas, das boas lutas. Obrigado por estar conosco nessa tarde, e volto contigo a palavra, Marcelino. Muito obrigado. Obrigado, Charles. Bem lembrado, importante que você coloca aí, que passando a reforma administrativa, a PEC 32 não precisa de outras reformas, ela já dá conta da destruição completa, seja da universidade, seja da saúde, seja de qualquer outro setor. Então, essa sua lembrança é extremamente importante, para que fique gravado que essa reforma é muito maior do que qualquer outra reforma que o governo tenta implementar. Vamos a palavra agora para a saudação da companheira H, companheira diretora aqui, combatente da federação, para fazer uma saudação aí, iniciando a live também. Boa tarde, companheira. Boa tarde, Marcelino. Boa tarde a todos. Quero saudar a todos, os palestrantes, a deputada, o nosso assessor jurídico, e dizer que, mais uma vez, a FASUBRA vem trazendo à frente essa luta contra uma reforma que visa única e exclusivamente destruir o serviço público. Vieram fazendo uma campanha de difamação e demonização do servidor público e iludindo a categoria, fazendo a população acreditar que a culpa de todos os males do Brasil, todos os males que ele criou nesse país, com essa destruição que ele vem fazendo, que o responsável por tudo isso é o serviço público, é o servidor público. Como se o servidor público, que atende a população, que vem salvando vidas, fosse o responsável pelo desmando dele, pelo desgoverno desse país. Então, mais uma vez, a gente precisa juntar forças, juntar toda a população, convencer a população de que o maior prejudicado nisso tudo será a população mais carente, que não tem acesso aos serviços, e com essa reforma terá completamente negado os direitos básicos da saúde, da educação, da segurança, que é a única coisa que visa essa reforma, é destruir todo o serviço público e prejudicar a população, e usando para isso, prejudicar também o servidor público, o trabalhador do serviço público, que é quem está levando esse país para frente, está minimizando toda essa desgraça que vem acontecendo, esse descontrole com essa pandemia, especialmente, que esse governo não vem dando a menor atenção, muito pelo contrário, vem favorecendo que ela se desenvolva cada vez mais. Então, vamos para a luta, vamos para frente, dia 29, todo mundo na rua, precisamos ir para a rua, apesar dos pesares, a gente precisa ir para a rua para lutar contra essa reforma, porque essa reforma é a destruição completa, é o que falta para ele acabar de vez com o país.
né? Então, vamos para a luta, gente. E 29, todo mundo na rua, fora Bolsonaro e Mourão. Obrigado, companheiro H. Estamos na luta, dia 29, todo mundo junto nas ruas para tirar esse presidente, esse vice, que ninguém suporta mais. Passamos agora a palavra ao companheiro Zé Maria para fazer uma saudação, o grande companheiro, os coordenadores gerais aqui da federação, para fazer a sua saudação. Boa tarde, companheiro. Zé, não estamos... Está com áudio fechado, escutando. Zé. Opa, ok, pronto. Boa tarde, meus companheiros e minhas companheiras. Em especial, queria fazer aqui uma saudação ao nosso companheiro Franz, né, que além de ser o nosso assessor jurídico, mas é um militante político, acima de qualquer coisa. E também a nossa deputada Maria do Rosário, que nos orgulha muito, embora o momento não é a nossa casa, mas tem uma companheira como essa que vem fazendo um enfrentamento forte nessa questão da reforma administrativa e também nessa questão aí da CPI, né? Está colocando e todo dia abrindo situações e deixando muito transparente para a sociedade brasileira o quanto esse genocida, esse criminoso presidente da República é responsável por tudo isso. Só hoje foi informado que mais de 100 milhões de doses de vacina poderiam ser sido dadas a mais já. E esse camarada não pode sair impune dessa situação. É um verdadeiro genocídio. Então, é importante que a gente use esses espaços para fazer essa denúncia. E não podemos esquecer que nós estamos na casa de 450 mil pessoas que morreram. E que nós temos que ser solidários aos familiares destes. Podendo chegar ao final do mês ou na primeira semana do mês que vem, com 500 mil de pessoas mortas. Isso não é qualquer coisa. Isso é coisa que a gente tem que realmente ficarmos revoltados na situação. Fora isso, ainda temos 14 milhões de desempregados. 14 milhões de pessoas desempregadas. E uma ordem aí de 6 milhões de pessoas passando fome nesse país. Começando a ver de novo as pessoas nos sinais pedindo prato de comida. É esse Brasil que nós estamos vivendo. Um Brasil onde, se não tivesse o servidor público, o serviço público, com todos os ataques que esse governo fez nesses 2 anos de governo, no caso das universidades, isso é muito notório, está aí a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a reitora de Pires na mão para que a universidade chegue pelo menos ao meio do ano. Imagina se a universidade tivesse mais condições, com certeza nós teríamos avançado. Hoje mesmo eu vi uma manchete, a Universidade Federal de Minas Gerais produzindo aí, já está na fase final, um medicamento para o vírus. Mas são nas universidades públicas que vem a pesquisa, o ensino de qualidade. E esse governo quer acabar destruindo isso com a reforma administrativa. Para isso, meus companheiros e companheiras, é fundamental uma live como essa, que qualifica mais o debate, com essas duas pessoas que vão agora expor os seus pensamentos, qualifica a gente no debate, mas precisamos sair daqui convencidos, todos nós, né, que estão nos ouvindo, que precisamos realmente ir para as ruas. Agora, para ir nas ruas, uma pandemia. E aí, diferente deles, temos que ir de máscara, levar o gel, manter o distanciamento, diferente do que ele faz, inclusive, com esse ex-ministro da Saúde, como ele fez agora no domingo, né, espalhando o vírus. Por debaixo dos bastidores, diz que, inclusive, ele está infectado. Os bastidores é esse. Mas nós precisamos ir para as ruas e mostrar para a sociedade que não queremos mais esse governo. Esse governo ficar mais um dia nesse país, como administrando esse país, nós vamos ter mais gente morrendo, vamos ter mais fome, vamos ter mais miséria. Para isso é importante a gente estarmos organizando isso, e é oportuno essa live na véspera da eleição, desse dia de mobilização. Portanto, toda a rua nesse sábado, dia 29, gritar bem forte, fora Bolsonaro e Mourão, mas não deixarmos de usar a máscara, gel e o distanciamento. Um forte abraço a todos e a todas. Muito bem lembrado, companheiro Zé Maria, agradeço a saudação. Dia 29, todo mundo nas ruas, protegidos, usando máscara, com distanciamento dentro de todas as possibilidades. E bem lembrado aí, uma
referência aí aos mais de 500 mil mortos. Oficialmente, nós sabemos que existe uma subnotificação e que os números vão bem mais além. Então, nossa solidariedade da federação, as vítimas, os familiares, vários companheiros que estavam na luta conosco, que infelizmente não estão mais. Mas, enfim, é isso que nós pensamos e estamos organizando essa live para isso. Queria saudar agora a deputada Maria do Rosário, a deputada guerreira, conhecida por todos nós, que está nessa luta, não só agora, particularmente contra a PEC 32, a reforma administrativa, na comissão, mas que tem se posicionado com muita firmeza contra todas essas aberrações do governo Bolsonaro e Mourão. Então, nossa saudação à companheira e já abriremos já a fala para a senhora. E companheiro Francis, que os dois aqui, quando deve ter uma agenda, o Francis é nosso assessor jurídico, e aí a agenda também é superlotada, e nesses tempos aí, no que não falta, agenda, solicitação, trabalho. Então, assim, companheiro Francis, seja muito bem-vindo, esperamos que seja uma live muito importante, que tenha audiência, porque vai ser, com certeza, muito esclarecedora. Então, saudamos os dois, companheiro Maria do Rosário, deputada federal do Rio Grande do Sul, que está na CCJ fazendo um trabalho brilhante, e o companheiro Francis, que os dois, assim, arranjaram tempo, ninguém sabe de onde, para dar aqui atenção a essa nossa live aqui, tentando esclarecer a categoria e a população de conjunto, o que é de nefasto que está sendo apresentado na PEC 32, a reforma administrativa. Então, vamos iniciar aqui com a deputada Maria do Rosário, deputada federal, iniciar a live com a intervenção, que deve ser bastante esclarecedora, tem acompanhado essa reforma, tem debatido, tem discutido, e tem sido uma guerreira contra a aprovação dessa PEC 32. Então, está com a palavra Maria do Rosário, deputada federal, a senhora tem 20 minutos para iniciar aí os trabalhos e a apresentação aí do seu trabalho, que já é bem conhecido pelo movimento organizado e por quem milita e quem é contra esse governo. Uma boa tarde e seja bem-vinda. Muito obrigada, companheiro. Eu fico muito honrada de ser convidada para conversar com vocês aqui na Fazubra sobre a PEC 32 e estar na luta para a derrota desta proposta de emenda constitucional. Então, eu vou tentar aqui, ao cumprimentar todos vocês, toda a direção da Fazubra, de todos os estados, eu queria agradecer e cumprimentar de modo, assim, muito carinhoso, pessoas que têm nos orientado muito em como agir lá dentro da Câmara dos Deputados na defesa do interesse público. Porque aqui, vamos dizer, o interesse do servidor e da servidora pública está conectado ao interesse público, que é o interesse da sociedade brasileira. Essa é a sustentação que eu faço ao defender que esta emenda constitucional é inconstitucional. E aí eu quero citar, porque em seguida, tomara que a gente derrote na Câmara, mas se chegar ao Senado, lá está atuando a Márcia Abreu, que tem um trabalho belíssimo também aqui com a categoria, que é da categoria, sempre foi uma dirigente importante, mas está atuando junto ao senador Jean Paul, e quero agradecer a Tereza, ao Rafael Missunas, enfim, a todas e todos que nos ligaram, nos procuraram, nos orientaram, cumprimentando também as companheiras que falaram, a Gar e a Valdenise aqui, já na abertura, porque eu puxo a brasa também para o assado da participação das mulheres na luta sindical e na luta popular e parlamentar. Então, primeira questão, que reforma é esta? Esta é a granada no bolso do servidor. Esta é a reforma que foi anunciada naquela sessão fatídica de uma reunião ministerial que não ficaria bem nem uma conversa entre, enfim, pessoas muito desqualificadas. Nós já não gostaríamos de ouvir o que foi dito ali. Quanto mais na República. A República, a dimensão pública do Estado, está ferida no Brasil. Nós já não vivemos uma democracia
nos termos em que a Constituição de 88 definiu. Com o golpe em 2016, com atalhos que foram feitos, com as fake news, a chapa ilegítima de Bolsonaro e Mourão acabou elegendo não só a si própria, com os disparos em massa, o abuso do poder econômico, mas também elegendo muitos parlamentares que enganaram a população. Inclusive, alguns me chamam muito a atenção, servidores públicos das polícias, do Exército, que, em geral, quando debatem temas relacionados ao Estado e aos serviços públicos, tratam sempre de retirar a sua parte, tratar a sua carreira como algo a ser preservado, e todas as demais carreiras como objetos do ajuste fiscal do Bolsonaro e do Mourão. O que eu quero referir aqui, primeiro, é que nós estamos diante da reforma do Estado brasileiro. E é inconstitucional, com base nos princípios da moralidade, da impessoalidade, definidos no artigo 37, e é também inconstitucional na medida em que, quando cria um serviço público desorganizado, com diferentes ingressos na carreira pública, com trabalhadores trabalhando lado a lado, com diferentes estatutos como servidores públicos, essa desorganização das carreiras afeta o serviço prestado ao cidadão, à cidadã. E isto fere cláusula pétrea, que está desde o preâmbulo, mas, sobretudo, no artigo 5º da Constituição, que trata das responsabilidades públicas do Estado, das garantias e dos direitos individuais. E eu diria que também fere, por óbvio, os direitos coletivos, os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos educacionais, os direitos, enfim, os direitos ambientais. Todo o serviço público sustenta este país. Não há sequer serviço privado em um país sem a fiscalização e o ordenamento do serviço público. Então, a Constituição de 88, ela tem que ser lida do primeiro ao último artigo, do primeiro ao 5º, com as suas cláusulas pétreas, e, a partir de então, também com cláusulas que ali dialogam com aquelas cláusulas pétreas, porque comprometidas impedirão a realização da ação princípio do Estado. Não é o acaso que Ulisses Guimarães chamou a Constituição de 88 de Constituição cidadã, porque ela é uma Constituição pública, para o público, para o atendimento da sociedade e enfrentamento das desigualdades históricas. Ela não foi cumprida no período Fernando Henrique, é bem verdade, do ponto de vista econômico e social, que ali houve um projeto neoliberal, né? Ela não foi cumprida durante largo período, ela começou a ser cumprida com maior olhar, com um olhar mais claro, no governo Lula e no governo Dilma, com a extensão e ampliação de serviços públicos e a superação da miséria extrema, mas veio o golpe e as elites brasileiras recolocaram o Estado no caminho da privatização. Então, essa reforma administrativa é a privatização do Estado, é a destruição das carreiras públicas, não apenas das típicas de Estado, que há um grande debate sobre isso, mas das típicas de Estado, sim, que nós consideramos, na medida que é o Estado que deve assegurar a educação, a segurança, a saúde, a assistência social e direitos fundamentais. Então, não adianta a gente tratar como típico de Estado só o embaixador, o ministro do Supremo, o desembargador, sabe, os servidores que estão no judiciário, no legislativo ou no exército. Não dá para tratar assim, porque se não há uma compreensão da responsabilidade pública do Estado em assegurar a educação pública, o SUS, a assistência social, então nós não temos mais a Constituição com viés cidadão. Está tudo absolutamente conectado, meus amigos e minhas amigas. A emenda constitucional número 95, o ajuste fiscal está aqui, sendo operado durante a pandemia. A reforma da Previdência,
que já nos colocou no serviço público, sentados ao lado do colega, ou dando aula no mesmo corredor com um colega, que um está no regime previdenciário, o outro já está no outro, o outro está no outro. Quantos pontos e lugares de saída existem para chegar ao benefício e ao direito da aposentadoria? Quantas reformas da Previdência já foram feitas para o servidor público? Nenhuma trouxe qualquer benefício, eficiência e melhoria da prestação de serviços. E só existe serviço público numa época como a que nós vivemos, porque existem serviços públicos estáveis do Estado. E o que os neoliberais querem neste processo de destruição das carreiras produzir? O fim da estabilidade. Por que eles querem o fim da estabilidade? O Estado não produzir memória sobre as políticas públicas, porque, na verdade, a lógica é abrir a subsidiariedade, ou seja, ações que podem ser e devem ser ofertadas pelo Estado, serem ofertadas pelo Estado de forma subsidiária. O Estado pode ofertar, inverte, se a iniciativa privada não estiver ofertando. Ou pode, daqui a pouco, nós estarmos migrando para a ideia do voucher, da entrega de um voucher para uma escola infantil, ou de enfim, em vez de um direito à educação infantil, ou das universidades públicas, da cobrança das universidades públicas, dos institutos federais, da cobrança de concursos, da cobrança de tudo. A lógica é retirar do público e passar para o privado. Tudo vira um grande negócio. Não é novo isso, porque no governo Bolsonaro, no Temer e no governo Bolsonaro, uma das primeiras medidas que foi tomada foi contra o SUS, quando tentaram colocar um dispositivo que já colocava esse sentido de subsidiariedade para as unidades básicas de saúde serem colocadas para gestão não pública, mas gestão privada, o que começa a andar muito no Brasil. Fora isso, as privatizações que estão ocorrendo. Porque, no paralelo à reforma administrativa, nós temos a privatização da Eletrobras, dos Correios, das empresas públicas de um modo geral, a destruição de fiscalização, né? A reforma, a mudança que aconteceu agora, criminosa, a fiscalização ambiental, as regras ambientais, que realmente passaram a boiada por cima da fiscalização, da proteção ambiental e das medidas que o Brasil tem como leis muito bem estruturadas para a defesa ambiental e da qualidade de vida humana. Este ministro Salles, envolvido com os madeireiros, que roubam madeira das florestas brasileiras, identificados pela Polícia Federal, um delegado de carreira, pelos técnicos do IBAMA, que são de carreira, aí o ataque às funções de fiscalização e às funções que também resguardam nas próprias polícias e nos próprios órgãos fiscalizadores a possibilidade de autonomia no exercício das suas funções. Então, vamos ser claros, não há um crescimento explosivo do gasto com o funcionalismo público no Brasil. Mesmo com os concursos que foram feitos no período Lula e no período Dilma, para ampliar a oportunidade de acesso a serviços públicos, sobretudo nas universidades e nos institutos federais, nós ainda estamos aquém da necessidade de pessoas concursadas para atenderem estas políticas públicas que foram estruturadas. No direito internacional e também no direito nacional, há um princípio, Maria Tereza, que eu quero fugir, que eu quero destacar aqui, que eu tenho dialogado também contigo, que é a de não retrocesso em políticas que foram estruturadas como direito. O direito não retrocede para o prejuízo. Isso não é só para a matéria penal, é para a dimensão social. E o que nós estamos vendo é o retrocesso orçamentário grave, é a retirada dos recursos da educação, é a retirada dos recursos da saúde, é o desvio, a corrupção, que tem que ser investigada com lupa do governo Bolsonaro, que ao invés de investir os recursos em pesquisa científica, que foram totalmente liberados no ano de 2020, para garantir que pudéssemos enfrentar o coronavírus, esse dinheiro não foi todo para os hospitais, não foi para as unidades de saúde, não foi para as universidades, muito menos, para os institutos, não foi
para nada que pudesse diminuir o sofrimento da população brasileira. Acabou sendo colocado como no Rio de Janeiro em espaços que estão, na verdade, recuperando ou reformando espaços do Exército, espaços militares, que não tem qualquer utilidade neste momento para o combate à pandemia. E a Tereza, que destaca a privatização da UERJ, que já está proposta. E, vejam bem, aqui foi levantado por um colega que me antecedeu o dispositivo desta emenda constitucional que prevê ao presidente da República, e, por óbvio, em analogia, porque essa reforma vai descendo aos estados e aos municípios e vai afetar os colegas servidores públicos estaduais como eu, municipais como eu, que são dessas carreiras dos estados e municípios, no caso aqui do Rio Grande do Sul, ou de todo o Brasil. Quando essa PEC chegar aqui, quando chegar no Rio de Janeiro, o projeto de extinção da UERJ já está proposto. O governador poderá extinguir simplesmente por uma canetada. Nem será consultado o parlamento. Ainda que, eu volte a dizer, nós temos que reforçar este critério, que eu gostaria até que o advogado, em seguida, pudesse trabalhar conosco, que é como podemos buscar os aspectos relevantes acerca do não retrocesso dos direitos. Então, primeira mentira do governo Bolsonaro, não há crescimento explosivo do gasto com funcionarismo público, que está com salários congelados, enquanto Bolsonaro e Mourão ampliaram o seu salário dos seus ministros. É a imoralidade elevada ao grau máximo. E não há outra forma de combatermos mesmo, um governo que é fascista no ambiente político, que desrespeita a população brasileira, que é responsável por mais de 454 mil pessoas que morreram, não trouxe a vacina pelo Brasil e aumenta o seu próprio salário, enquanto ataca a enfermeira, a médico, enfermeiro, a professora, o técnico que atua numa universidade, o auxiliar administrativo, o professor do Instituto Federal ou professora. Realmente é de uma imoralidade que salta aos olhos, que a população realmente vá para as ruas no dia 29, fazendo a diferença, lute por vacina no braço, comida no prato, com todos os cuidados de afastamento, mostrando que a gente sabe fazer uma manifestação belíssima. Vai ser bonito de ver um fora Bolsonaro, fora Mourão, mas, ao mesmo tempo, com cuidado, com respeito, sem espalhar o vírus. Até, ao contrário, levando o álcool gel que a pessoa tiver consigo para conseguir emprestar para outra pessoa, deixar com alguém que precisa mais, tratando como nós temos tratado, os sindicatos têm feito um trabalho lindo também em relação até ao sustento e à alimentação que está faltando na mesa do servidor. Eu senti, pergunta ao doutor Fausto, até eu senti assim, olha, um grande desprezo pelo servidor e pela servidora, quando vi na CCJ o ministro Guedes trazer o servidor da Dinamarca, da Suécia, dizendo que achava bonito que eles andassem no metrô. E eu tive a oportunidade de dizer a ele que o salário de um servidor público, no Brasil, o salário médio, que a grande maioria dos servidores são justamente das áreas sociais, no Rio Grande do Sul, cerca de 77% dos servidores trabalham com saúde, educação e segurança pública, não há inchaço na máquina pública. O Brasil tem 12% de servidores públicos, enquanto a média da OCDE chega a mais de 20%, e eles mentem e pagam salários arrochados e dizem que se orgulham do servidor público da Suécia ou da Dinamarca, para onde eles viajam com o dinheiro público ou nas suas férias, nababescamente remuneradas com recursos públicos e com as negociatas que esse governo está fazendo, porque nós estamos diante de um bando de corruptos, de negacionistas, que atacam a universidade, atacam os institutos federais e atacam a ciência. Mas, além de olhar, e até o meu companheiro tem que me ajudar a cuidar do tempo, eu quero referir uma questão
eu quero dizer a vocês. O governo teve que alterar o regimento da Câmara dos Deputados para fazer a PEC passar pela CCJ. Do contrário, nós teríamos instrumentos de obstrução legítimos para impedir essa violência. Aliás, a Constituição, ela tem uma falha, entre várias, que nós deveríamos corrigir, talvez não seja o momento, porque oferecer emendas constitucionais pode dificultar ainda mais, mas vejam, há uma falha na Constituição. Quando nós estamos em estado de sítio, quando o país, tomara que não tenhamos estado de sítio, mas temos um lunático na presidência da República, quando há uma intervenção sobre um Estado, né, como existiu a intervenção militar no Rio de Janeiro, que é resultado da ampliação da violência também é muitíssimo grande, triste de identificar-se, o que nós temos quando há uma intervenção ou um Estado diferenciado, há impedimento de alteração constitucional. Pois eu quero propor uma PEC que defina uma emenda constitucional que, em momentos de pandemia, tomara que não tenhamos outra, mas em situações de emergência, a Constituição não possa ser, de forma alguma, emendada, modificada, para a redução de direitos ou quando não se trata de um Congresso Constituinte, porque nós não temos um Congresso Constituinte. Os deputados têm poder de alterar a Constituição dentro da própria lógica da Constituição, porque são constituintes derivados, eles não são originários. Nenhum deputado ou deputada atual foi eleito para destroçar a Constituição, como a extrema-direita está fazendo no Brasil. Então, eu quero referir que essa destruição da Constituição precisa ser denunciada, que nós não vamos aceitar que a estabilidade seja rasgada, porque não aceitamos o empreguismo, não aceitamos tratarem as universidades, os institutos federais e o setor público brasileiro como feudo do governo de plantão, não aceitamos o tratamento diferenciado aos militares dos demais servidores, mas também não queremos que os militares sejam atingidos por nenhuma reforma. O que nós queremos é enterrar essa reforma e botar para fora essa reforma e impedi-la, assim como nós queremos impedir o governo Bolsonaro de privatizar e de continuar governando. Digo muito claramente, é Bolsonaro ou a vida. As mulheres foram muito corajosas quando foram às ruas e disseram a ele não. Agora, nós vamos, homens e mulheres, para as ruas, com o cuidado necessário, com toda a proteção, porque toda a vida vale mais do que qualquer coisa. Toda a vida de qualquer pessoa tem um valor muito maior do que qualquer palavra que se diga. Mas nós não podemos aceitar que eles continuem matando. E é pelas vidas de muitos e muitas de nós, vamos sim nos arriscar. É um risco. Não vamos dizer que não é um risco. Nós vamos tratar de ter o risco menor possível. Máscara, álcool gel, distanciamento, sem abraço, sem estarmos todos juntos. Nós não vamos fazer manifestação como eles fazem, que são manifestações contra a ciência, manifestações contra a Constituição, manifestação contra os poderes, manifestações por golpes, manifestações por ódio. Bolsonaro tem falado muitas vezes que não aceitará o resultado da eleição se o voto não for impresso. Por tantas eleições ele participou dos processos e nunca reclamou. Até bem pouco tempo. Até antes dessa eleição, agora, a última, porque como disputava a presidência da República, prenderam o Lula na fraude do Moro, e o que aconteceu com tudo aquilo foi o seguinte, começaram a armar para não aceitar o resultado. E agora, novamente, quando cresce a esperança no povo, porque está provada a inocência do presidente Lula, a perseguição ao Lula, quando a esquerda caminha para unir-se, quando os setores democráticos caminham para construir a união, nós não podemos aceitar de forma alguma qualquer ameaça. Agora, nós não queremos só esperar o ano que vem as eleições. Nós queremos o impeachment. É um direito. E isto que nós defendemos dentro do Congresso, lá dentro, porque foram eleitos muitos bolsonaristas como deputados.
Nós não vamos conseguir sozinhos. Sozinhas, nós não vamos conseguir ter votos. Agora, eles na CCJ, vocês viram qual foi o placar? E aí, com isso eu concluo, meu querido Marcelino, para, ao citar o placar, mostrar que eles não foram tão vitoriosos, como dizem. O placar na CCJ foi um placar que não deu maioria como é necessário de 2/3 para a aprovação de uma emenda constitucional no plenário. Então, se a votação fosse em plenário, ela teria mais votos, ganharia em votos, mas não seria aprovada a emenda constitucional. O que significa que a pressão vale a pena, porque há votos que nós viramos com pressão, e a pressão que vale a pena é a pressão regional também. É a pessoa da região falar com o deputado da região, a pessoa da região se dirigir ao parlamentar da região, porque isto já mostra que os trabalhadores e trabalhadoras estão atentos ao processo eleitoral e, realmente, como está dito aqui pelo Leandro, não serão esquecidos nos seus votos e nos seus atos em 2022, nas eleições, e não serão eleitos aqueles que votarem essa deformação do serviço público, porque estão atacando os servidores, estão atacando as suas famílias, as servidoras e as suas famílias, mas estão atacando a população como um todo. E, por último, essa união eu queria propor. Nós temos que nos unir ao povo. Todo sindicato hoje, mesmo do setor privado, tem que abraçar conosco a causa contrária à reforma administrativa. Porque a pessoa que lhe atende no SUS, que já é um terceirizado, será ainda mais massacrado. A pessoa que está dentro do sistema como concursado será ainda mais massacrado. E, como foi dito pela Valdenise na abertura, não é só para os futuros, não. Começa agora. Começa no ato. Começa no atual momento. Justamente pelo poder discricionário, poder de monarca, poder de imperador, que um presidente ditador quer para atacar quem luta. Até porque os primeiros a serem afastados do serviço público, quem serão? Quais são os exemplos? Com o professor Pedro Alau, lá em Pelotas, com sindicalistas. Quantos são servidores públicos que já... Ou com o delegado Saraiva, lá no Pará. Os servidores públicos, os cientistas, os educadores e educadoras, eles só querem o fim da estabilidade para fazer a perseguição e a demissão a partir de critérios de perseguição política, porque não são critérios técnicos, assim como o fim da estabilidade que eles propõem e a ampliação do chamado estágio probatório, que eles modificam o nome, é uma forma de perseguição também. Não há essa reforma. Em defesa do Brasil, em defesa do povo brasileiro, dos servidores públicos. Obrigada, Fazubra, estamos na luta. Serão 40 sessões da comissão especial, um mínimo de 20. Eu já sei que o relatório provavelmente vai ser entregue com 20. Vamos apresentar que a Fazubra e as entidades de educação sejam ouvidas, tudo novamente. Vamos debater o mérito, mas nós vamos tentar atrasar ao máximo, porque quanto mais atrasa, quanto mais a gente obstrui, mais consciência o povo vai adquirindo de que tem que derrotar o governo Bolsonaro. Antes de chegar ao plenário, essa consciência tem que tomar conta do Brasil. Um grande abraço. Muito obrigada. Sem áudio, Marcelino. Marcelino, segue sem o áudio. Tá cortado o áudio, Marcelino. Desculpem. Bom, obrigado, deputada. A gente, assim, é sempre muito importante escutar a tua fala, tanto do ponto de vista dos elementos que você nos traz para esclarecer todo esse debate da reforma,
como do ponto de vista de saber que no parlamento ainda tem deputados, parlamentares que estão contra todo esse estado de coisa que está sendo colocado pelo presidente. Então, nos dá esperança de que é possível, e você mostra esse número aí da votação da CCJ, é possível barrar essa reforma, é possível impedir novos ataques, é impossível com a pressão, é possível, e a pressão tem que ser nos estados também, impedir que esse ataque seja desferido contra a população e contra o conjunto dos trabalhadores. Então, nosso agradecimento, espero que a senhora fique para a continuidade aí, vamos ter umas perguntas no próximo bloco aí, e eu sei que sua agenda é super lotada, mas assim, a gente que agradece a tua participação assim, dentro dessa agenda que imagino como deve ser nesse período. E a gente passa agora a fala para o nosso assessor jurídico, assessoria jurídica nacional, o companheiro Francis Borges, que deve também colocar elementos aí extremamente importantes para a gente entender a reforma e aí poder se posicionar, dialogar com nossos companheiros, que infelizmente a gente sabe que até no serviço público tem gente que continua ainda defendendo, tipo assim, iludido de que é uma reforma que vem para melhorar o Estado, vem para melhorar o serviço público, que na verdade não é. Então, esses elementos nos trazem essa importância de entender e conseguir dialogar com nossos colegas e com o conjunto da população o que é que significa essa reforma. Então, o companheiro Francis está com uma palavra para dar continuidade à live. Muito obrigado, Marcelino. Agradeço, em teu nome, todos os demais coordenadores e coordenadores da FASUBRA. Com satisfação, esses anos todos, estar trabalhando na defesa desse sindicato que eu tenho, Federação de Sindicatos, enfim, que eu tenho o maior apreço. Boa noite, deputada Maria do Rosário. Primeiro, para registrar a minha admiração pela valentia da deputada, a coragem e a resistência estomacal que ela deve ter para aguentar tanta coisa pelo qual ela passa, porque não é só a divergência, a falta de educação, a falta de cortesia virou marca registrada nesse país, que era um país tão cortês, tão educado, tão gentil, virou essa arena política que vivemos. Eu vou pedir licença para os organizadores botar aqui na tela uma apresentação que vai me auxiliar a tentar expor o que eu tenho, vamos ver se funciona. Pois bem, eu queria também agradecer os meus colegas de assessoria jurídica, porque sem a ajuda deles, em especial Carlos Alberto Marques, o Cláudio Santos, Luiz Fernando Silva, Guilherme Zagallo e o João Luiz Arzeno, porque a FASUBRA tem uma assessoria jurídica colegiada, uma coisa inusitada e que permite que a gente possa dividir essas tarefas, né? O Guilherme Zagallo já esteve falando aqui. No início da semana, a FASUBRA fez uma live também sensacional com o Vladimir Nepomuceno, que dá um quadro do parlamento brasileiro, que ficou muito interessante, junto com outra parlamentar, a deputada Fernanda Melchiona. E eu gostaria de começar com uma fala, uma expressão usada pelo meu amigo Guilherme Zagallo, numa das lives aqui na FASUBRA, em que só falta nesse governo uma PEC para alterar o parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição. Esse parágrafo é aquele: todo poder emana do povo para o povo. Bom, na verdade, todo poder atualmente emana do mercado e para os interesses do mercado. O povo que se dane. Então, só falta mudar esse artigo, porque de resto se mudou praticamente a essência do Estado. Para facilitar o meu serviço, a minha fala, a deputada já antecipou o problema real que nós temos em contexto. Então, quando nós dizemos que a reforma administrativa desmontará o Estado, eu diria que ela vai desmontar só o que ainda sobrou do Estado, né? O Estado já vem sendo desmontado, começaram com o telhado, já tiraram algumas janelas e aberturas, daqui a pouco a reforma administrativa ela é a retirada do alicerce, né? Aquilo que sustentaria o Estado. Depois de tirado esse alicerce, a gente não constrói mais nada, ou fica muito mais difícil reconstruir no Estado. Então, nós tivemos, no golpe de 2016, o primeiro grande ataque, que foi a emenda do teto dos gastos. E nesse gráfico que eu coloco para vocês, não importa o sentido, vocês podem ir para a esquerda, horário, anti-horário,
O fato é que tivemos a reforma previdenciária prometendo maiores benefícios e agilidades e garantia de dinheiro para pagar todo mundo. Duvido que isso aconteça. A reforma trabalhista prometendo mais emprego, não foi o que aconteceu, foi uma precarização total, ou seja, mais uma mentira. Tivemos emendas constitucionais que autorizam o Tesouro Nacional a comprar títulos podres de banco, títulos que não valem nada, usam o nosso dinheiro para comprar e dar dinheiro para banco. Tivemos a PEC emergencial, a emenda emergencial, enfim, agora a reforma administrativa. Bom, esse cenário a deputada já colocou. Portanto, é um cenário de desmonte do Estado por completo. Então, o próprio nome reforma administrativa não me agrada, porque é uma reforma, e quando eu faço na minha casa, é pensando em melhorá-la. Né? Se eu for derrubar minha casa, eu estou demolindo, não estou reformando nada. Nós estamos numa contra-reforma ou uma demolição. E eu destaquei aqui, embora possa parecer para alguém, para alguns que seja um pouco fora do tema, mas a emenda constitucional 109, votada e aprovada, publicada há pouco tempo, ela já traz algumas questões que são muito importantes nós termos bem claro. O primeiro aspecto, que é a forma como essa reforma foi apresentada, ou seja, no meio de uma pandemia e por uma chantagem emocional, ou seja, vocês querem um benefício emergencial para a população mais carente, bom, em troca eu quero tudo isso aqui. E tudo isso aqui é um pacote que constitucionalizou, ou seja, elevou uma categoria de Constituição, tá, a proteção do serviço da dívida e do juro para o sistema financeiro. Ou seja, agora é um direito fundamental dos bancos receber a dívida. Isso passou na emenda constitucional 109. A emenda 109 traz na Constituição não só questões emergenciais, mas muda a essência, cria o que nós chamamos de um artigo coringa, que prevê restrições para proteger os credores. Então, eu posso congelar salários, eu posso reduzir jornadas, eu posso fazer uma diminuição de gastos, uma enormidade de situações em favor do pagamento da dívida brasileira. Não é para fornecer mais serviço público. Não é para construir estrada, é para garantir o serviço do pagamento da dívida. Isso está na Constituição. Então, essas são algumas constatações da primeira frase, a provocação do meu amigo Guilherme. Quem está por trás disso não é simplesmente o governo Bolsonaro. É simplesmente o mercado financeiro. Ele muda a Constituição. E para que haja dinheiro para se pagar o serviço da dívida, para se pagar juros, é preciso fechar a torneira dos gastos, porque dessa forma eu fico, enquanto mercado, enquanto credor dos títulos do Tesouro Brasileiro, eu fico mais tranquilo. Esse é o objetivo. Então, já foram garantidas, algumas seguranças e proteções ao mercado financeiro na emenda 109, agora trata-se de fechar a torneira e diminuir os gastos. O que me chamou muito a atenção já no início dessa reforma foram as omissões do governo do plano da honestidade na comunicação. O que eu quero dizer com isso? Se criou um discurso nessa reforma de que a reforma era essencial para a manutenção financeira do Estado, que o Estado tinha um diagnóstico que era um colapso total, estávamos à beira de um abismo, né? E que, portanto, isso estava sustentado em diversos relatórios e documentos, aos quais se atribuiu o caráter de sigiloso. Então, essa reforma chegou no Congresso Nacional sustentada em documentos e relatórios sigilosos, ou seja, a população não pode saber os fundamentos de uma reforma, mas é muito grave, mas eu não posso provar por que é grave. Quando levantado esse sigilo, depois de alguma polêmica, se descobriu, então, que esse relatório eram estudos do Banco Mundial. O Banco Mundial não é um órgão científico. O Banco Mundial é uma instituição privada que reúne os maiores bancos do mundo e que tem um interesse direto na reforma administrativa. É a complementação da emenda constitucional. Já houve a segurança, já houve a garantia dos seus direitos enquanto direito constitucional. A garantia dos direitos dos credores, dos bancos.
Mas não basta, agora o banco quer fechar a torneira dos gastos públicos e, para isso, produzir um relatório. Honestamente, esse relatório não tem, digamos, a isenção do ponto de vista dos interesses de uma nação. Esse relatório aponta os interesses de alguém que tem interesse na reforma. Então, alguns dados são mascarados, a deputada já colocou, por exemplo, apenas 12% da mão de obra brasileira está no serviço público, ao passo que a média na OCDE é 23%. Na Dinamarca, o exemplo que a deputada colocou agora há pouco, do ministro Guedes se vangloriando dessa situação. Bom, na Dinamarca, 1/3 da população da Dinamarca está no serviço público. Então, o exemplo da Dinamarca seria um exemplo a ser seguido, mas de verdade, ou seja, não é diminuindo a participação do serviço público na mão de obra brasileira que a gente vai resolver o problema do país. A concentração de renda no Brasil só aumenta, a população aumenta e o número de servidores públicos diminui. E ainda assim, se diz que o Estado brasileiro está crescendo demais. Está crescendo para quem? Se a demanda aumenta, era imaginável que ela aumentasse. Não, os números diminuíram em relação à população. Outro aspecto, o percentual do gasto público, do PIB, com o gasto público, com a máquina pública no Brasil, tem diminuído. E o governo repete que os gastos só aumentam. Bom, então são dados que precisam ser colocados, não é? Mas eu queria também, acho que é duro, é complicado o momento, mas as pequenas vitórias a gente também merece algum festejo, né? alguma menção, pelo menos. Né? Esse último relatório, que foi votado anteontem, ou ontem mesmo, eu não me lembro, ele suprimiu algo que era muito, mas muito preocupante, que era o tal do princípio da subsidiariedade que a deputada Maria do Rosário já colocou. Ou seja, o Estado só entraria em campo aonde a iniciativa privada não tiver interesse. Ou seja, só sobra o que não é lucrativo, né, e o que não convém ao setor privado. Este princípio, e mais alguns que foram apresentados na redação original da proposta, o relator retirou. Então, irá para a comissão especial sem esse princípio da subsidiariedade. Né? E mais o da inovação e outros artigos que eram derivados de outros princípios que já existiam, ou seja, haveria quase que um exagero nesses princípios. E princípios sem nenhuma ostentação científica, do ponto de vista que eram conceitos inventados pela reforma. Outro aspecto que se avançou se retirou a proibição de realizar qualquer outra atividade por servidores detentores de cargos efetivos, ou seja, qualquer outra atividade remunerada. Então, um fiscal da Receita não poderia ter atividade enquanto músico profissional, por exemplo. Isso foi retirado. O outro aspecto que foi retirado, que é importante, era a permissão que o governo Bolsonaro pediu, a PEC é isso, né? Uma solicitação de permissão, para que ele pudesse extinguir, transformar e fundir órgãos da administração pública autárquica. O relatório da CCJ não aceitou essa redação e mandou suprimir temporariamente, não sei como vai ser na tramitação legislativa o restante, nos próximos passos. Espero que esse assunto não volte. Mas os avanços foram esses. Foram importantes? Sim, mas foram só 3. E o principal avanço, a deputada já colocou, é o quórum. Não foi tão fácil como o governo imaginava. Então, eu não quero aqui dar uma de pregador para quem já é convertido, né? Porque nós estamos aqui, a maior parte, servidores públicos, defensores da causa, ou com algum alinhamento mais progressista mínimo, né? Mas acho que a gente tem que passar, pelo menos em alguns aspectos, lembrando que essa PEC 32, ela afeta o funcionalismo público e, por consequência, afeta o cidadão brasileiro. Já foi dito e é propagandeado pelo governo que essa PEC não atingirá os atuais servidores públicos. Mentira. Mentira, porque atingirá sim, atingirá de várias formas, do ponto de vista econômico, mas, sobretudo, do ponto de vista das condições de trabalho de cada servidor.
Vocês imaginem que agora a contratação de chefes imediatos de vocês está liberada. Então, o prefeito pode contratar CC para qualquer função. Ou seja, não precisa ser mais alguém da carreira. Então, vocês terão um chefe que não sabe absolutamente nada do trabalho do funcionário público, não conhece a Universidade Brasileira, não conhece os hospitais universitários, e ele será o chefe. Ele será o chefe que fará as avaliações de desempenho. Afinal de contas, desempenho e meritocracia é a palavra de ordem do mundo liberal. Ou seja, é preciso merecer, é preciso desempenhar bem. Só quem vai dizer se vocês estão desempenhando bem e com base em que critérios será o amigo do prefeito, o amigo do governador, o amigo do presidente. Ou seja, isso afeta a condição de trabalho do servidor público. Né? E, consequentemente, afetará o usuário. Eu uso um exemplo que eu assisti, acho que foi o presidente Fonacati, alguém que disse assim, vocês imaginem se não houvesse estabilidade no serviço público, ou se as funções de chefia na saúde brasileira, na pesquisa brasileira, não fossem de gente da carreira, né, a cloroquina já tinha virado o único medicamento no lugar da vacina, porque, afinal de contas, alguém teria mandado o colega aplicar ou receitar a cloroquina para todo mundo. Então, esse tipo de garantia é fundamental. Né? Agora, vamos lembrar, então, a estabilidade, como regra, ela termina. Depois nós vamos trabalhar um pouco mais nesse conceito da estabilidade para o servidor público, para o cidadão, perdão. São criadas novas formas de ingresso no serviço público, acaba o regime jurídico único, a proposta é não tem mais regime jurídico único. Teremos seletistas, contratados temporários, excepcionais, terceirizações, privatizações, OS, e concurso público passa a ser para um determinado grupo e número de servidores, aqueles pertencentes às carreiras que o próprio Poder Executivo dirá que são as prioritárias. E aí a fala da deputada sobre o exemplo da fiscalização me chamou muito a atenção, porque entre as mudanças já operadas de desmonte do Estado, nós tivemos aquela lei que cria os princípios da liberdade econômica no Brasil. Né? E uma das mudanças daquela lei é a flexibilização da fiscalização, tanto ambiental, como urbana, como da saúde pública. Ou seja, chega a ter nessa lei alguns absurdos. Por exemplo, o Ministério do Trabalho não pode comparecer numa empresa para fiscalizar sem avisar antes. Ou seja, isso não fiscaliza. Tá? Como outro aspecto, licenciamentos ambientais de pequena monta ou pequena gravidade, ou até média, não precisam de todo o procedimento de licenciamento. Isso vai ficar exclusivo para atividades como mineração, etc. Bom, mas quem dirá o que é grave, o que é médio, o que é pequeno, é o Poder Executivo. Ou seja, não é o parlamento, não é um caráter técnico, é um caráter político. Ou seja, a fiscalização liberou geral. Isso vai afetar a qualidade do que nós comemos e que botamos na nossa mesa. Isso vai afetar a qualidade do ensino que nossos filhos recebem, vai afetar a qualidade do atendimento de saúde. Outras vedações que foram criadas ali nessa reforma, que autorizam, essa reforma está pretendendo limitar o número de férias, permitir a redução de jornada com redução de salário, proibir promoções. O governo já tentou isso na emenda 109 e não conseguiu. Por 6 votos, não conseguiu na Câmara dos Deputados. Faltaram só 6 votos para que as promoções e movimentações na carreira não tivessem sido congeladas agora sob o argumento do subterfúgio da pandemia. Então vejam que a nossa massa de manobra, nossa força de argumentação também está pequena. Então, com relação ao fundamento, o impacto da reforma ao cidadão, eu acho que esse me parece ser o nosso desafio. Né? Nós tentarmos apagar essa imagem de que a defesa, o combate à reforma seja uma questão corporativa. Né? Então,
além de fazermos esse debate com os sindicatos, é preciso conversar com associações de bairro, entidades religiosas, abrir o leque, né, de agentes sociais para fazer com que as pessoas compreendam que essa reforma não visa melhorar o Estado brasileiro. Né? Ela vem com esse discurso, mas é um discurso completamente falacioso. Primeiro aspecto, né, não atinge militares, membros de poder, ou seja, juízes, parlamentares, promotores, não são atingidos pela reforma, não se mexe aí. Tá? E basta comparar os vencimentos dos servidores do Poder Executivo com os colegas servidores, não gostam de ser chamados servidores, eles são membros do poder, os magistrados, né? Para ver que o desequilíbrio talvez não esteja dentro do Poder Executivo, mas a comparação do Poder Executivo com os outros. E aí, realmente, o desnível é grande. Não quero, de forma alguma, desmerecer a relevância e a importância do Poder Judiciário e do Poder Legislativo enquanto instituições fundamentais de uma república. A questão é que se argumenta muito no valor dos gastos com o serviço público brasileiro e não se toca nos setores onde o gasto é maior. Então, hoje, 73% do servidor público municipal ganha menos do que 4 salários mínimos. 58% dos servidores federais ganham menos do que 4 salários mínimos. Então, não é aí que está o gasto. Não é na mão de obra que está o gasto. Há um aumento do poder do presidente. E aqui eu queria fazer um apanhado a uma deixa da deputada Maria do Rosário, quando ela insiste na questão da democracia. A democracia que está lá no artigo 1º da Constituição, como um dos princípios, ela deveria transversalizar a leitura de toda a Constituição brasileira. Mas a nossa Constituição brasileira cidadã, como bem colocado, ela já passou por 110 reformas em 30 anos, dá mais do que 3 por ano. Ou seja, ela já nasceu fadada a ser desmontada. Ou seja, a gente tem que encarar isso como uma realidade, porque quem assumiu o poder depois da Constituinte, e em especial o Congresso Nacional, deixou bem claro que essa Constituição não era para ser o que ela é, o que ela foi e como foi escrita. Por isso, ela já foi retalhada mais de 110 vezes. E nesses retalhos que ela passou, vários deles são para restringir direitos e garantias. A isso, a gente dá o nome que a deputada já usou do retrocesso. A gente chama isso de retrocesso social. Tá? Há pouco tempo participei com alguns colegas da área do ensino num debate sobre a nomeação de reitores, escolha de reitores de universidades, e me foi feita essa pergunta, se não seria essa escolha livre do presidente da República um retrocesso social. E é claro que sim, é um retrocesso social, do ponto de vista da leitura da Constituição, do artigo 206, que é o princípio democrático de gestão, e o artigo da autonomia, mas, sobretudo, porque é uma afronta, ou seja, a Constituição brasileira ela deve ser interpretada sempre buscando ampliar a participação e ampliar a democracia. O que este governo vê, ele se vê como vitorioso de uma guerra. Então, as urnas foram um campo de batalha e ele saiu vitorioso. Enquanto vitorioso de uma eleição, ele se vê no direito de espoliar todo o que já foi construído pelo outro. Ou seja, numa guerra, quem ganha vai lá, domina o território, põe tudo abaixo e faz como se fosse uma espécie de butinho. Ou seja, ganhei, agora eu vou saquear isso para os meus fins e objetivos. Essa é a noção de democracia que está imperando no Brasil. E que vai ser agravado muito mais se eu aumentar o poder de quem pensa dessa forma, que é o presidente da República. Então, a extinção de cargos públicos por ato do presidente da República, cargos públicos que foram criados pelo parlamento, serão extintos pelo executivo, se passar essa reforma. A reorganização de cargos e suas atribuições. Então, eu posso reorganizar um cargo, jogar de uma universidade para outra, jogar da universidade ceder para a IBSER, por exemplo, que administra um hospital universitário, tudo por decreto do presidente da República. Então, essas são algumas das
como é que eu diria, das consequências dessa reforma. Mas essa principal consequência é que essa reforma ela permite que o Poder Executivo adeque a estrutura do Estado ao seu projeto pessoal. Ou seja, as políticas públicas ficam no segundo plano e são substituídas pelas políticas de governo. Então, quando se dá muito poder para o gestor, o chefe do Poder Executivo, lhe dá mais liberdade de implementar as suas políticas e não as políticas públicas. Há o enfraquecimento da estabilidade sindical, da estabilidade do funcionário público, desculpe, ela corresponde a uma interferência maior no desempenho da função pública. Então, eu digo que a estabilidade do servidor público ela não serve para proteger o mau funcionário, como se diz corriqueiramente. Ela serve para proteger a sociedade do mau gestor. Então, é a sociedade que é protegida pela estabilidade, não é o servidor público. O servidor público também é, numa segunda ordem, porque ele é protegido do mau gestor. Ele é protegido, deveria ser protegido, de um presidente da República ou do ministro que manda arquivar uma denúncia feita por um delegado da Polícia Federal que estava no pleno exercício da sua função, e uma função que é dada pela lei, não pelo presidente da República. Quem define a função do servidor público não é o presidente, nem o governador, nem o prefeito, é a lei. E para que ele possa fazer esse cumprimento dessa obrigação da lei, independente do partido que está no governo, é sempre a lei que deve imperar. Então, quando se tira a estabilidade, se retira a liberdade de ensino e aprendizado nas universidades, de pesquisa também. E se ressuscita também a velha política do apadrinhamento. Eu chamo isso a tal da cessetização, ou seja, eu encho o Estado de CC e esses CCs são aqueles que fiscalizarão os funcionários públicos sem estabilidade. Imaginem o que acontecerá com tamanho poder nas mãos de pouca gente. Então, só para tentar já encaminhar um encerramento, alguns alertas que eu gostaria de deixar registrado, assim, termos claro que essa reforma do Estado ela não é feita pelo povo, nem para o povo, mas pelo mercado e para o mercado. É um cunho ideológico fortíssimo por trás disso. Não é? É preciso também nós termos muito cuidado, e isso a deputada Maria do Rosário e os demais parlamentares que compõem hoje cerca de 25% da Câmara são os que são contra. Ou seja, apenas 1/4 do Congresso Nacional se manifestou já contra a reforma. É pouco, gente. Então, temos que ter esse cuidado com o jogo de cena político. Por quê? Porque as emendas que podem aparecer no meio da tramitação podem piorar isso muito mais do que já está o projeto. Os aposentados me perguntaram esses dias, mas o aposentado não tem como ser atingido pela reforma. Vou dar um exemplo muito claro. Vocês imaginem que acaba o regime jurídico único, certo? E passa a ser contratado dentro de um hospital universitário apenas através da IPSER. Tá? Portanto, aquele servidor público que se aposentou no cargo de médico, de enfermeiro de um hospital público, ele tem paridade com a sua carreira. Bom, só que a sua carreira vai ficar em extinção. Por quê? Porque não vai mais fazer concurso para aquela carreira, vai fazer contratar tudo pela CLT. Bom, uma carreira em extinção é a mesma coisa que congelamento, ou seja, o salário fica congelado. Aí o aposentado dizia, mas eu me aposentei com paridade. Paridade de 0% é zero. Então, paridade no prejuízo significa que o prejuízo vale para todo mundo. Então, o aposentado será assim atingido. A extinção das carreiras e a flexibilização da forma de contratação terá efeito imediato na remuneração dos aposentados. É só uma questão de tempo. Por fim, hoje pela tarde, uma funcionária do escritório passou um WhatsApp que ela teve com um colega municipal e ele me chamou a atenção a fala dele, que era uma fala de desânimo com a reforma. Ele dizia assim, olha, fazer um discurso ideológico da reforma não vai levar a nada, o maior problema está no Poder Judiciário, e que isso, que aquilo, que, portanto, tem que mexer mesmo no Estado e tal. E isso demonstra, essa fala dele, que ele está desinformado, ele tem as melhores boas intenções. Eu sou a favor de reformar o Estado brasileiro, eu sou a favor de reformar o Estado brasileiro para melhorar. Tá? E dou alguns exemplos claros de como é possível melhorar o Estado brasileiro. Tá?
Primeiro, medida de controle de gastos e despesas nominais. Tá? Ou seja, vamos fazer auditoria do que a gente paga de juros e dívida pública brasileira. Tá? Por quê? Porque o brasileiro tem que saber, de cada R$100 que ele paga de imposto, 50 vai para banco. Tá? Os outros 50 que vão para a máquina pública. Os outros R$50 de cada 100 vai para banco. Então, essa dívida está justa, está correta? Então, a gente tem que ter isso claro. Um combate efetivo à sonegação é uma reforma que eu gostaria de ver no Estado. Tá? Trocar a forma de tributação. Ao invés de tributar o consumo brasileiro, vamos tributar a fortuna, vamos tributar a renda e o patrimônio mais do que o consumo, como fazem os países que servem de exemplo. É assim que faz a Dinamarca. Mas isso o ministro Guedes não fala. É assim que faz os Estados Unidos, né? Que se tanto elogia nesse governo. Teto salarial ser efetivamente cumprido. Nós temos algumas coisas que poderiam ser muito melhoradas. Né? O exemplo que a deputada deu agora há pouco do aumento da folha de pagamento dos ministros e do presidente da República tem a ver com o teto salarial. Né? Se afastou a incidência do teto para se poder pagar 2 remunerações para eles. Podemos melhorar nisso. Né? Enfim, eu fico por aí, mas só por último, e acho que isso é importante para o servidor público, ele ter claro que essa reforma ela traz o discurso do princípio da eficiência, do mérito e do desempenho. Só que esse desempenho, esses méritos e essas mensurações que serão feitas e avaliações serão feitas por chefias estranhas à sua carreira. Por quê? Porque serão nomeados livremente pelo chefe do Poder Executivo. E são avaliações que não são feitas a partir de metas de políticas públicas. Eu vou dar um exemplo claro. O Plano Nacional de Educação estabelece metas para a educação brasileira para os próximos anos. Erradicação do analfabetismo, aprofundamento do ensino fundamental na interiorização e por aí vai. Tá? Se nós fôssemos avaliar o desempenho do servidor público, que seja a partir do atendimento dessas metas, mas não de metas que o Poder Executivo de plantão vai definir. Porque, do contrário, não faz sentido nenhum a função pública. Então, meus caros, eu fico por aqui, aguardo e, de novo, renovo os parabéns aí à Federação pela iniciativa e me coloco à disposição de todos. Muito obrigado. Já vou parar de... Obrigado, companheiro Francis. Nos orgulha ver a fala do companheiro, nosso assessor jurídico. Eu gostei muito de 2 elementos que você colocou aí, Francis. Uma sobre o exemplo sobre a reforma, né? Então, a gente, quando pensa em reformar a nossa casa, a gente pensa em ampliá-la, né? Na verdade, é dar conforto. E quando a gente fala em reforma desse governo, a gente fala em destruição. E a outra questão que você coloca também extremamente importante, que é as 110 reformas que já foram realizadas na Constituição. Esse elemento é extremamente importante para a gente poder analisar e pensar o que a gente aprovou com a Constituinte, o que a gente tem hoje, né? Mais pobre. Então, a gente agradece a tua participação. Gostaríamos aqui de informar que a deputada Maria do Rosário, infelizmente, por conta da sua agenda, pede desculpa, né, mas não foi possível permanecer na sala, já tem um outro compromisso agendado. A gente, com o companheiro Francis, algumas perguntas que foram colocadas aqui pelos companheiros que estavam acompanhando. A Camille Francis coloca aqui sobre a questão do concurso público. Ela entende, né, ela coloca, gostaria de perguntar o que vocês acham que será o futuro concurso público. Se existe essa sensação entre os parlamentares, no caso, acho que o Francis tem acompanhado muito bem esse debate, né, ele é jurídico também, de que ele está nos finalmente, que concursado é peça de museu, como já ouvi, né, a Camille coloca isso aí. O Caio faz uma relação, Caio Batista, entre a responsabilidade do Estado
que não é possível ter um Estado sem falar também de servidores, né? Na verdade, há todo um debate de ataque ao conjunto de servidores, né? Como se os servidores fosse, de fato, que a gente costuma dizer, um câncer, né, no país. Há todo um elemento que são trazidos de fake, de que o servidor é quem aumenta, incha a máquina, né? Então, a esse comentário do Caio Batista, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre essas indagações e já fosse concluindo aí, fazendo suas considerações finais. E aqui a gente agradece mais uma vez a participação da deputada federal Maria do Rosário, que está na CCJ, e ao nosso assessor Francis, que brilhantemente levantou aí elementos que são importantes para a gente dialogar, convencer, enfim, e demonstrar que o que tem nessa reforma é destruição, não é ampliação, não é conforto, como a gente imagina o termo reforma. Obrigado, Marcelino. É uma pena que a deputada teve esse compromisso, pelo menos fico aliviado que não foi a minha demora na fala que fez ela perder a paciência. Foi outro compromisso, que bom. Mas a pergunta da Camille faz todo sentido. Primeiro, o concurso público é peça de museu, é coisa do passado. Imagine, Camille, que o emprego formal já está virando coisa do passado. A reforma trabalhista já criou essa precarização tamanha e abriu as portas para uma precarização tão grande dos vínculos, que não é surpresa nenhuma que isso chegasse no setor público. Não vamos esquecer que o modelo chileno, e aí cabe um parênteses ao Chile depois, 60% dos funcionários públicos chilenos eram com contratos precários e temporários de trabalho. Ou seja, concurso público em países com inspiração com políticas liberais implementadas é quase que incongruente. E essa reforma, sim, propõe a restrição do concurso público apenas para aquelas carreiras que são consideradas fundamentais, as quais não são ditas. Não se sabe que carreiras são essas. Então, nós teremos, certamente, passando essa reforma, um passo grande no sentido da extinção dos concursos públicos. Mas a menção que eu fiz ao Chile é porque nós vivemos em momentos históricos bastante diferentes, né? O Chile vive num momento de uma constituinte originária, formada pelo povo, em que dos 155 parlamentares, a maior parte é mulher, né? E a maior parte não está atrelada a interesses de elites. Ou seja, a direita chilena não fez 1/3 dos votos. Ou seja, não vai conseguir obstaculizar muita coisa. Por que eu falo tanto nessa questão? Porque eu me lembrei do Chile. Pela fala de 2 ou 3 de vocês que disseram assim, sabemos que o parlamento não é nossa casa. É uma pena, né, nós chegarmos a esse ponto, mas a verdade o parlamento não nos representa. Basta olhar a composição do parlamento, e é uma das piores da história do Brasil, do ponto de vista de conservadorismo, de viés ideológico, religioso, conservador, e não vai nenhuma crítica às religiões, mas é a questão da tolerância religiosa que eu me refiro, né? E então isso fica ruim. Mas eu queria lembrar uma coisa que apareceu na CPI que me chamou muito a atenção, Marcelino, que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Um dos executivos da Pfizer relatou que procurou o Brasil como sendo um dos primeiros países que ele contatou. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Brasil tinha um dos mais amplos sistemas de saúde e ele sabia que o SUS era o melhor lugar para mais rapidamente aplicar vacina em larga escala dos países do mundo. Ou seja, isso dá uma dimensão da importância da máquina pública no Brasil, que a indústria vê. Né? E nessas horas eu digo, um Estado desmontado não interessa a ninguém, nem à direita, nem à indústria, nem ao comércio, não interessa a ninguém. Não interessa para o setor produtivo um Estado desmontado, porque todos precisamos do Estado.
de uma forma ou de outra. Agora, o mercado financeiro talvez não precise, porque ele não produz riqueza. Ele só junta, não produz nada. E por fim, eu gostaria de fazer assim, uma provocação. Aqueles parlamentares que ficam fazendo, que ainda não se decidiram, se apoiam ou não apoiam a reforma, mas ao mesmo tempo fazem postagens agradecendo os profissionais da saúde que dão a vida pelo combate ao SUS. Eu faço a seguinte proposta para eles: para de agradecer o pessoal do SUS e vota contra a reforma administrativa, porque do contrário esse teu discurso é só demagogia. Então, com isso eu encerro aqui e renovo o meu agradecimento, Marcelino, demais coordenadores, e aos nossos intérpretes que tiveram essa paciência de nos ajudar. E, enfim, estou aqui à disposição se tiver mais alguma pergunta. Muito obrigado. A gente agradece, professor, mas tem uma última pergunta aqui do nosso colega e diretor também, muito querido aqui, o João Paulo. Pergunta se é possível questionamento jurídico pelo fato do parlamento estar fazendo votação remota, privatizando e mudando a Constituição sem saber se, de fato, é o deputado que está acompanhando, de fato é ele que está votando, acho que ele quer dizer isso. Então, ele está perguntando se há algum questionamento sobre esse tipo de mudança na votação por conta da pandemia, já que nós estamos mudando, como você brilhantemente falou, e a deputada Maria do Rosário, mudando, na verdade, a finalidade do Estado, né? Isso é uma mudança, não é pequena, é uma mudança que nós vamos ver se acontecer um conceito totalmente diferente do que a gente estava acostumado a entender sobre o papel do Estado. Então, ele pergunta se é possível um questionamento em relação a esse tema aí, esse item. Esse João Paulo, acho que é o que eu conheço, né? É ele próprio. Eu acho que é o próprio. Pois é, JP, boa noite. A pergunta é bastante apropriada, mas eu acho que tem que deixar bem claro, JP, que o desafio é grande, porque é preciso ter isso comprovado e que coloque em risco a idoneidade do voto, ou seja, é muito importante. Por que eu digo a importância dessa prova é muito grande? Porque o Supremo Tribunal Federal já deu inúmeras decisões e vários sinais bem claros que ele não gosta de interferir no procedimento dos trabalhos no Congresso Nacional. Tá? Então, já tivemos vários episódios assim. Então, é preciso que, nesse caso, esse risco seja mensurado e provado. Eu lembro que na reforma administrativa do Fernando Henrique Cardoso, a emenda 19, isso já explica por que a minha falta de cabelos, porque eu vivenciei essa época também, né? Essa emenda 19 foi parar no Supremo Tribunal Federal, né, ao argumento de que a redação final do texto incluía um artigo que não tinha sido votado no Congresso. Então, era também um vício formal que já nos dá uma esperança. Bom, tendo alguma coisa formal grave que possa interferir no resultado, né? Então, eu gostei da ideia do João Paulo. Acho que essa pergunta a gente deveria fazer às assessorias dos partidos alinhados, né? Porque seria uma excelente iniciativa. Ok, Francis, a gente agradece sua brilhante, inclusive didática, exposição, né? Eu acho que isso é importante, a forma que você fez. Eu acho que nós temos um público aqui variado que acompanha nossas lives. Eu acho que o cuidado sempre na exposição para que a gente possa transmitir, passar nossas ideias assim, de forma mais tranquila, mais clara, é extremamente importante. Eu acho que você conseguiu fazer isso, no meu entendimento. Eu acho que tem os elogios estão chegando aqui nos chats, aqui no privado, enfim, sobre sua intervenção. Então, assim, a gente agradece sua brilhante intervenção, acho que foi extremamente importante e vamos continuar fazendo esse diálogo. Até a gente derrubar essa reforma, é possível. Você tocou aí no assunto que a deputada Maria do Rosário também tocou, que são deputados indecisos por conta da pressão, um número muito elevado, né, que foi tocado na outra live,
né? O número é considerável, eu acho que a gente tem que continuar fazendo esse trabalho. Nesse sentido, esses elementos são colocados de forma didática, é importante para a gente poder repassar, dialogar. Então, a gente agradece a tua exposição, como sempre disponível para a federação, né? A tua agenda aí, esses cabelos meus tão brancos caindo também, porque esse momento, desde que teve o golpe, não é fácil para o setor jurídico, né? Mas, de fato, vocês têm dado conta, têm respondido à altura. Então, a gente encerra aqui, agradece também a deputada que já não se encontra conosco, e agradece a participação, os comentários, o acompanhamento, de ter conseguido chegar até aqui conosco nessa live. Então, meu muito obrigado aos participantes, né, os debatedores e a quem acompanhou essa live da federação. E dia 29, todos as ruas contra Bolsonaro e Mourão e contra esse projeto nefasto, tanto da PEC 32 como do projeto de conjunto desse governo que só traz tragédia e desgraça para o país e para os trabalhadores. Uma boa tarde a todos. Boa noite.